7, né? Seria mantida a correção gramatical do período caso o fragmento estação do ano mais aguardada pelos brasileiros fosse deslocado e inserido entre vírgulas após verão, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas. Olha só, toda vez que o SESC propõe essas alterações muito grandiosas, como é o caso aí, desloca uma expressão daqui para lá, usando vírgula e tudo mais, a minha recomendação é que você vá ao texto e faça a alteração proposta por eles. Fica muito mais fácil de visualizar caso haja a inserção de um erro proposital, entendeu? Ele propõe, ó, desloque a palavra tal daqui para cá com as vírgulas adequadas. O que eu proponho a você é que volte ao texto e faça a alteração, tá? É porque a questão é grandona, reparou? Até você concatenar tudo o que ele quer dizer, muito mais legal você voltar ao texto e fazer, tá? Olha só. Seria mantida a correção gramatical do período. Outra coisa importante é você reparar que ele não falou em manter o sentido. Ele falou manter a correção gramatical do período, tá? Professor, eu fiz a alteração, mas eu achei que mudou um pouco do sentido. Você está sendo trouxa, cara. Se eles não falaram em sentido, não se incomode com o sentido, entendeu? Quando o SESP não fala do sentido, o sentido é que se dane, beleza? Muito pelo contrário. Eles de sacanagem fazem propostas de alteração que mantêm a correção gramatical, mas alteram o sentido, né? Se você fala, aquela mulher linda chegou à festa e aquela mulher chegou linda à festa, isso muda muito o sentido, cara. Isso muda muito o sentido, não muda? Mas se o SESP não falar em sentido, não se incomode com o sentido, tá? Caso o fragmento estação do ano mais aguardada pelos brasileiros fosse deslocado e inserido entre vírgulas após verão. Quer voltar ao texto e fazer isso? Vamos lá. Eu vou começar a ler a partir do verão, tá? E vou pegar a expressão que o precede e colocar aí, tá legal? O verão, vírgula, estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, vírgula, não é sinônimo apenas de praia. Não só ficaria correto, ficaria perfeito, cara. Não só ficaria correto, ficaria perfeito. Sabe por quê? Ele estaria obedecendo a ordem canônica. A posição mais consagrada para o aposto é após, entendeu? Seria um aposto explicativo muito bem colocado aí, não seria? O verão, estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele bronzeada. O SESP é tão cuidadoso que ele fala assim, ó, desde que você ajuste maiúsculas e minúsculas. Ele afirma lá, quer ver? Ó? Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, ou seja, é claro que o O passaria a ficar com letra maiúscula, porque estaria no início do período e tudo mais, entendeu? Então, perfeita, a troca aí é perfeita, tá? Essa questão, apesar de trabalhosa, não é das mais difíceis, não. A única diferença entre você e o concorrente é que você vai fazer o que a banca propôs para perceber se a alteração foi feita de forma correta ou não, entendeu? Faça, tá? Toda vez que o SESC propuser a você uma alteração, faça a alteração, porque fica mais fácil visualizar, entendeu? Até os erros de concordância você consegue analisar. Quer ver uma coisa interessante? Olha só. Lá na Bíblia está assim, não tá? Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Beleza, frase correta, nada de errado, tá? Aí vem o SESC e fala o seguinte, ó, haverá manutenção da correção gramatical caso se transponha a forma verbal passará para depois de o céu e a terra, entendeu? Haverá manutenção da correção gramatical caso se transponha a forma verbal passará para depois de o céu e a terra, entendeu? O que o professor recomendou? Que você faça o que a banca propôs. Então, eu vou fazer isso, tá? Com o devido ajuste de maiúsculas e minúsculas, o céu e a terra. Aí eu pego o passará que está aqui e boto aqui, ó, o céu e a terra passará. Cara, na hora que você lê, incomoda, não incomoda? O céu e a terra passará. Essa troca está certa? Não. Quando você bota ali, fica errado, não fica? Não poderia ser passará, tinha que ser o quê? Passarão, seria o correto, tá? Aí, beleza, o professor deu uma dica super legal, você fez a alteração, percebeu que a troca não poderia acontecer, vai feliz para casa, de madrugada você faz assim, peraí, então Jesus falou errado? Porque na Bíblia está passará o céu e a terra, não tá? Passará o céu e a terra. Jesus falou certo, Jesus teve aula de concordância, e ele sabe que quando o verbo está anteposto ao sujeito composto, ele pode concordar por atração só com o núcleo mais próximo. Se o verbo vier antes de dois sujeitos, ó, ele pode concordar só com o núcleo mais próximo, entendeu? Passará o céu e a terra, tá? Só se o verbo vier antes, beleza? O que ele poderia fazer, seria muito legal, era falar que você poderia trocar passará por passarão. Pode sim.
Quando o verbo está antes, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois, tá? Esse é um dos casos de concordância facultativa, tá? Não é o caso de que o CESP mais gosta, não. O caso de que o CESP mais gosta eu vou explicar ali para você. Mas não esquece, se o verbo vier anteposto ao sujeito composto, ele pode concordar com os dois ou com o mais próximo, tá? Cara, nossa mente é muito enganosa. Eu falei uma coisa, você jura que entendeu, só que você vai jurar que eu falei uma coisa que eu não falei. Sério, de verdade. Quer ver? Eu quero que vocês admitam, tá? Eu falei uma coisa, vocês ouviram outra. E vão falar que fui eu que falei. Olha o que eu falei. Eu falei o seguinte, ó. Se o verbo estiver antes do sujeito composto, ele pode concordar com os dois núcleos ou com o núcleo mais próximo. Vocês vão sair daqui dizendo que eu falei que se o verbo vier antes do composto, ele pode ficar no singular ou no plural. Cara, eu não falei isso, cara. Eu falei que ou ele concorda com todos. Você ia jurar que eu falei? Ele falou sim, falou, não falou? Que se viesse antes, podia ficar no singular ou no plural. Eu nunca falei isso. Eu falei que ou concorda com os dois ou com o mais próximo. Professor, mas é a mesma coisa, não é? E se esse cara estivesse no plural? Entendeu? Se tivesse os céus, só poderia ser passarão, entendeu? E essa maldade já caiu em prova já. O aluno entende isso errado, ele acha, pode ser singular ou plural. Não é assim. Ou concorda com todos ou com o mais próximo. Se a frase fosse os céus, só poderia ser passarão. Passarão os céus e a terra. Entendeu? Essa maldade de eu falar uma coisa e você entender outra, e muito cobrada pelo CESP, acontece aqui, ó. Aí cai direto na prova. Quer ver, ó? Aqui é a regra que acho que muitos de vocês conhecem, é a regra facultativa de concordância mais cobrada pelo CESP, tá? A maioria dos jovens tem limitações. Quem tem limitações é a maioria dos jovens, tá? Este aqui é o sujeito da oração. Ele botou aqui dois nomes. A intenção é dificultar a identificação do núcleo, tá legal? Olha ali, maioria jovens. Seu coração se divide. Espera aí, qual é o núcleo? Vou te ajudar, hein? Núcleo não pode ter preposição. Achou, né? Posso perguntar então, qual é o núcleo ali? Fala aí. Maravilha, maioria é o núcleo, tá? Então, levando em consideração que maioria é o núcleo, esta concordância está perfeita, não está? A maioria tem limitações, porque maioria, não importa quão grande é essa maioria é singular, cara, concorda? Maioria é singular, né? Só que maioria é um coletivo, não é? Coletivo? Coletivo é aquele substantivo que mesmo no singular transmite ideia de pluralidade, tá? Alcateia, grupo, amontoado, biblioteca, multidão, reparou? Repara que são palavras no singular, mas que transmitem uma ideia de pluralidade. É por isso que as pessoas falam, nem todos, é claro, a gente vamos. O a gente vamos, o cara, peraí, eu fui também, então a gente vamos, entendeu? Ele se inclui no meio do sujeito lá e acaba botando verbo no plural, né? E se enrola pra caramba, tá? Aí, olha só. Quando o núcleo é um coletivo e ele é seguido de uma especificação, eu vou te dar 5 exemplos, até que a tua mente entenda o que significa coletivo com especificação, tá? A maioria dos jovens, um grupo de pessoas, uma biblioteca de livros raros, uma revoada de pássaros, grande parte das crianças, entendeu? Sei lá, uma revoada de sabiás, núcleo coletivo com especificação. Você pode concordar o verbo com o coletivo ou com a especificação. Entendeu? Ambas as formas são corretas. Ambas as formas são corretas. Tranquilo? O elaborador da prova sabe que você entendeu isso errado, cara. Ele sabe que você vai sair daqui dizendo para todo mundo que eu falei que se houver núcleo coletivo com especificação pode ser singular ou plural. E eu não falei isso. Eu falei que ou você concorda com o núcleo ou com a especificação. Entendeu? Olha o que o CESP me aprontou numa prova. E veja se você não cairia nessa. Eles colocaram assim, ó. A frase estava assim, tá? Vocês sabem que abstém com acento agudo é singular, né? Circunflexo é plural, não é isso? Mantém, contém, detém, retém, provém, abstém, acento agudo, singular, circunflexo plural. O CESP veio assim, ó, uma frase como esta: a maioria da população se abstém. Ele fala assim: por tratar-se de sujeito formado por núcleo coletivo e seguido de especificação, o verbo abstém admitiria a forma abstém. Entendeu? Por tratar-se de sujeito formado por núcleo coletivo com especificação, a forma verbal abstém admite a forma por abstém. Entendeu? O aluno, eu se lembro, é verdade. Entendeu? Ele fala que fui eu que falei ainda, maldito, que se houver núcleo coletivo com especificação é singular ou plural. Eu nunca falei isso para você. Eu falei que se o sujeito for formado por um núcleo coletivo, ó, tá vendo? Seguido de especificação, ou você concorda com o núcleo ou com a especificação.
Se os dois estiverem no singular, só singular, entendeu? Se os dois estiverem no singular, só singular, tá? Cuidado, tá? Maioria é singular, população também é singular, tá legal? Ah, Bruce, mas população é um monte de gente. Se eu pensar por essa lógica, a gente vai estar certo. Concorda? Você não pode fazer silepse, tá? Concordância ideológica. O CESP, há muito tempo que eu não vejo o CESP fazer referência a silepse, tá? Eles nunca chamaram silepse de frase correta, usavam o termo silepse. Silepse é o que acontece em a gente vamos. A concordância é errada, mas se baseia num princípio lógico, entendeu? Pô, se eu fui também, por que a gente não vamos? Entendeu? Ele acha que isso está certo. A silepse é quando você fala sobre o Papa e fala assim, sua santidade parece satisfeito com suas atitudes. Na verdade, sua santidade parece satisfeito? Está errado. É o mesmo que se eu dissesse, eu vi uma criança muito bonitinho na rua hoje, criança bonitinho, está errado, não tá? Importa o sexo da criança? Não, criança é feminino, cara, a palavra criança é feminina e acabou, entendeu? Então acredite, ainda que nós saibamos que o Papa é homem, o certo é sua santidade parece apreensiva, parece cansar, dá, parece atentar, esse é o correto. Se você falar atento, é a concordância ideológica, entendeu? Então cuidado, tá? Pessoal, rapidinho, hein? Na redação oficial é no sexo, tá? Na redação oficial o documento concorda com o sexo. Ainda que excelência seja um termo feminino, as referências feitas a ele concordam com o sexo da pessoa que se destina. Por exemplo, emitiu-se um documento para Dilma Rousseff, tá? Vossa Excelência parece confusa no uso de suas atribuições, beleza? Emitiu-se documento para Michel Temer. Vossa Excelência parece confuso no uso de suas atribuições. Não me venha com vossas atribuições, hein, cara? Suas atribuições, tá legal? Na redação oficial, você concorda com o sexo da pessoa. No português, não. É sempre no feminino, entendeu? É o único ponto de dissensão entre o português e a redação oficial. O português fala uma coisa e a redação oficial fala outra, tá? No documento oficial, você concorda com o sexo da pessoa. No português, não. Se você fala, por exemplo, sobre Michel Temer, tá? Sua Excelência era muito dedicado ao uso da... Se você fala Sua Excelência era dedicado, era como se eu dissesse que ele é uma testemunha muito dedicado. Não existe um homem testemunha dedicado, dedicada. Testemunha é um termo feminino, concorda? Excelência também, tá? Cuidado com isso. Tire uma foto aí, por favor, pessoal. Número 8, ó. Infere-se do texto, aí quando você fala infere, você já sabe, né? A informação está no nível mais profundo, não está tão óbvio, né? Do texto que ainda falta a contribuição de muitos países para as pesquisas que associem altas temperaturas a internações por enfermidades relacionadas aos efeitos do calor. Infere-se, beleza, infere-se, mas é quase depreende-se, cara, é quase depreende-se, sabe por quê? Lá no finalzinho, na citação, ela fala assim, ó, no mundo todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação. Quando ele fala que no mundo todo há pouquíssimas investigações, você infere com isso que faltam ainda muitos países envolvidos nessa investigação. Entendeu? É quase uma depreensão, concorda? É quase uma afirmação literal do que está escrito aí, né? Então ele fala assim, infere-se do texto que ainda falta a contribuição de muitos países para as pesquisas que associem altas temperaturas a internações por enfermidades relacionadas aos efeitos do calor. É uma inferência bem superficial, quase depreensão, né? Tranquilo, nada demais aí, tá? Vou ler o outro texto aí, pessoal, rapidinho.
Sim, sim. O preconceito linguístico, ó, o texto já começou com aspas já, tá? Ele já começa com aspas já. Preste atenção, existe um linguista muito famoso aí agora, muito proeminente, chamado Marcos Banho, que é citado aí. Se você for estudar letras hoje em dia, ele provavelmente vai ser citado. Ele é um cara que, assim, que gera muitas visões antagônicas. Há pessoas que concordam com o que ele diz, há pessoas que discordam do que ele diz. Eu devo discordar e vocês, concurseiros, também, pelo concurso de vocês, devem discordar. A linguística moderna, ela alega o seguinte: se prevalece a comunicação, se eu falo e você me entende, não importa se eu obedeci ao princípio gramatical ou não, entendeu? Vou dar um exemplo para você, tá? Se eu começar a estudar alemão, preocupadíssimo com as regras gramaticais e tudo mais, sabe? Eu só quero falar certinho, quero falar alemão correto, com concordância, regência, tudo certinho, tá? E você é um cara que não está nem preocupado, você quer falar alemão para bater papo, você quer ir lá assistir a um jogo do Bayern e bater papo no estádio, entendeu? Pô, quem vai aprender mais rápido? Ele, obviamente, né? Ele vai aprender em 1 ano. Eu vou levar uns 4 anos até entender a gramática, a estrutura e tudo mais, entendeu? Beleza. Aí, se a gente for para a Alemanha daqui a 1 ano, você vai se dar bem, eu vou me dar mal. Enquanto eu vou ficar preocupado em falar cujo em alemão, por cujo, você vai bater papo, e aí, irmão, já é, beleza? Vai bater papo muito rápido. Então, segundo o princípio da linguística, ele foi muito mais competente do que eu, porque se você levar em consideração que o princípio da comunicação é a comunicação, se você falar já é, demorou, deu ruim, deu bolado, e você consegue ser entendido, prevaleceu a comunicação já, tá legal? Só que essa realidade não é a minha realidade, nem a sua, nem a sua. Para nós não basta, cara. Vocês têm que aprender a pregar o cujo corretamente, o onde, porque a prova de vocês vai cobrar isso aí, entendeu? O Marcos Bayer defende essa ideia de que você não deve preconceituar linguisticamente as pessoas. Eu concordo, já falo com vocês, não seja o idiota que corrige português alheio, porque é sempre o idiota que faz isso, sempre o idiota, pode reparar. Agora, você não pode, eu não posso mentir para vocês, ninguém atribui valor a quem fala errado. Não interessa qual profissão que você exerce, já reparou? Se você fala, gente, vamos, o pessoal saiu, estou com uns problemas aí, ninguém vai achar que você é bom em nada do que você faça. Nada do que você faça, entendeu? Agora, preconceito é bobagem mesmo, né? Vamos lá, ó. O preconceito linguístico é um equívoco e tão nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Banho, especialista no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos mitos que compõem o preconceito mais presente na cultura brasileira, o linguístico. Há um preconceito linguístico, sem dúvida, há um preconceito linguístico. Você nunca vai confiar num médico se ele disser, a gente vimos um problema no seu cérebro. Você vai embora, não vai? Eu vou consultar outro especialista aí, daqui a pouco. Aí alguém vai dizer, mas espera aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? O cara pode ser bom em medicina e não sabe falar português. Ninguém consegue acreditar. Você confiaria no advogado que falasse isso? A gente vamos resolver os seus problemas? Você não vai conseguir atribuir qualidade a isso, entendeu? Tecnicamente é preconceito linguístico, né? A redação acima poderia ter sido extraída do editorial de uma revista, mas é parte do texto o oxente e o ok. Primeiro lugar na categoria Opinião da 4ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, realizada pelo Ministério da Educação em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CEMPEC. A autora do artigo é estudante do 2º ano do ensino médio em uma escola estadual do Ceará. Pessoal, é impressionante, eu acho, não é porque eu estou diante de vocês, não. Dos alunos para concurso do Brasil, eu acho os cariocas, assim, uma sumidade. Vocês são críticos, aprendem rápido, fazem perguntas boas, sabe? O brasileiro é mais estudioso, eles passam à frente de vocês porque eles estudam muito. Cara, mas o cearense, cara, os caras são bons demais também. Eu fui dar aula lá no Ceará. Quem mora no Sudeste não sabe nada de geografia, a gente não sabe de nada, a gente é muito burro com a geografia do resto do Brasil, a gente não sabe de nada mesmo. Quem mora no Rio e em São Paulo acha que o centro do mundo é Rio e São Paulo. Então, quando você escuta um cara falar a seguinte bobagem, cara, para que dar Bolsa Família para esse pessoal? Pô? É só ir para o semáforo vender uma bala. O cara que fala isso é um imbecil, cara. Ele acha que lá no meio do sertão o cara pode vender bala para o calango, entendeu? Ele acha que ele vai conseguir vender água para o cacto. Então o cara não sabe de nada. A gente acha que o mundo é o Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? Aí você vai ao Nordeste da aula, você chega um pouco com preconceito, cara, sabia? Eu confesso, eu cheguei lá e falei, pô, de repente o pessoal aqui nem é tão assim, cara, impressionante. Críticos pra caramba, mais que vocês, e não gostam de palhaçada.
fomos eu e mais uns, sei lá, uns 20 de português lá. E no meio dos 20 havia aqueles engraçadinhos que dão aula dançando, fazem funk, cantam, tudo mais. Cara, você imagina, o cara dançando forró, achando que ia agradar o pessoal, os caras olhando assim para eles, ó. Aquela cara séria, sabe? Do tipo, pô, tá achando que eu sou o quê, cara? Entendeu? Os caras olhando com uma expressão séria assim para eles, os caras são muito compenetrados. Tanto que essa prova IME, ITA, você vai olhar os aprovados, né? A maioria do Ceará, né? Os caras são bons demais, fico impressionado. Uma qualidade assim, muito parecida com vocês, só que ainda mais sério, sabe? Não sou muito fã de palhaçada, não. Chegou o professor dançando forró, achando que o pessoal ia adorar. Aí sabe aquela coisa, e aí, pessoal, vamos lá. Aquela coisa assim, sabe? A plateia nem, não vibrou com nada daquilo. Gostaram mais da aula mais séria mesmo assim, sabe? Aí olha só essa menina aí. A autora do artigo é estudante do 2º ano do ensino médio em uma escola estadual do Ceará e foi premiada ao lado de outros 19 alunos de escolas públicas brasileiras durante um evento em Brasília no último mês de dezembro. Como nos 3 anos anteriores, 20 alunos foram vencedores, 5 em cada gênero trabalhado pelo projeto. Além de opinião, 2º e 3º anos do ensino médio, a Olimpíada destacou produções em crônica, 9º ano do ensino fundamental, poema, 5º e 6º anos e memória, 7º e 8º anos. Tudo redigido por um só tema, o lugar em que vivo. O texto foi expositivo, não foi? Ele falou de uma coisa que aconteceu, de um evento, da premiação e tudo mais aí, tá? Eu vou ler com vocês fazer algumas questões só aí rapidinho com você aqui no quadro, dá para a gente fazer aí. A número 9 fala assim, ó, o elemento coesivo mais, o que você sabe a respeito do mais? O mais, ele é um conector adversativo, não é isso? Você emprega o mais quando ele quer evidenciar uma relação antagônica entre os elementos. Por exemplo, ó, a equipe jogou muito bem, mas foi derrotada. Não se espera que uma equipe que jogue muito bem seja derrotada. O mais é um conector adversativo. Ele é empregado para estabelecer relações de adversatividade entre as ideias. Você emprega o mais com essa intenção, com esse propósito, tá? João era um ótimo jogador, mas sempre perdia os gols. Maria é muito inteligente, mas nunca entende as conjunções. O mais é um conector adversativo, tá? Vamos ver o que ele diz aí. O elemento coesivo mais inicia uma oração coordenada que exprime a ideia de concessão em uma sequência de fatos. Nunca. O mais não é um conectivo concessivo, ele é um conectivo adversativo. O problema é que eles se parecem pra caramba, cara. A concessão e a adversatividade são muito parecidas. E aí, eu posso propor a vocês 2 coisas. Ou vocês memorizam os conectores adversativos e concessivos, ou você observa qual é a diferença. Quer ver? Ó? Pessoal, dá uma olhadinha aqui, por favor. Este mais aqui, ele estabelece relação de adversatividade, tá? Ele é um conector adversativo, tá? O principal deles. Vou colocar aqui o principal conector concessivo, que é este aqui, ó, embora. Tá vendo, ó? Esse aqui é o principal conector concessivo, ele estabelece relação de concessão. Sabe aquela coisa que você acerta, sabe nem muito porquê, mas você acerta? Vou mostrar para você, tá? 2 ideias bem parecidas, tá? Olha aqui, ó. Ele é feliz, tem olhos tristes, tá? Olha aqui, ó. Ele é feliz, tem olhos tristes. Vamos ver? Aqui eu tenho, ó, 2 espaços. Eu queria muito que você me dissesse em qual deles você colocaria mais ou embora. Cara, a relação é a mesma, concorda? A relação de contraste é evidente, ó. Ser feliz e ter olhos tristes é contrastivo. Não se espera que uma pessoa feliz tenha olhos tristes, né? Mas observa que você não consegue botar o mesmo conector nos 2. Você não poderia falar, ele é feliz embora tenha olhos tristes. Não, ele é feliz, mas tem olhos tristes, né? Mas tem olhos tristes. Agora aqui cabe, ó, ele feliz embora tenha olhos tristes, tá? Claro que eu nunca vou sugerir a você que se baseie pela vírgula, tá? Mas aqui eu tenho que botar vírgula, aqui não. Basear-se pela vírgula é furada, tá legal? O que eu não gosto também, amigão, é de explicar assim, ó, as conjunções adversativas são empregadas com verbos no indicativo, enquanto as conjunções concessivas se empregam com verbos no subjuntivo. Porque em vez de esclarecer, eu criei outra lacuna no seu coração. Eu não sei nem o que é verbo, você indicativo, subjuntivo, entendeu? Ou seja, você cria uma outra lacuna no seu coração. Por isso que eu prefiro que você guarde quais são os conectores adversativos e os concessivos, tá? Tira uma foto que eu vou botar no quadro para você, vai lá. As adversativas, vocês sabem desde a 6ª série, né?
Não mudou nada, desde a sexta série até hoje, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Pessoal, na segunda-feira começa a turma de resolução de questões, tá? À tarde. É uma turma cujo foco é só esse, resolução de questões. E aí eu fico trabalhando com as bancas mais iminentes aí, né? Aquelas provas mais iminentes, com a PRF, PF, Civil e tudo mais, tá legal? O inconveniente aqui é à tarde. Vocês têm mania de trabalhar, pede para parar de trabalhar. Ó, não quero segunda-feira, fala, patrão, segunda-feira não dá para mim não, tá? Quero estudar. Aí você trabalha de terça em diante. Começa na próxima já, tá legal? Não, vê se não é sintaxe essa aí, Miguel. Tá 17? Não, beleza, tranquilo. Então, eu vou já começar a divulgar a partir de já. Também está marcada para outra semana, então. Maravilha. Isso, Para vocês que vão ficar parados aí, quando acabarem a turma e a prova ainda não saiu, eu acho extremamente recomendável, entendeu? Que vocês continuem estudando. Porque, nem fazendo o curso, você estudar muito em casa, né, cara? Entendeu? Acho importante a beça. Adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Agora, as concessivas, elas têm um problema. Eu e vocês, batendo papo, empregamos esta aqui, ó. Apesar de. Entendeu? Apesar de estudar muito, nunca entendo. Apesar de ele ser legal, não gosto dele não. Nós empregamos apesar de, tá? De vez em quando você até usa aí o embora. Lendo a Bíblia lá você encontra ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, entendeu? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. A partir daí, cara, só vem desgraça. O SESC manda você trocar por malgrado. Já falou malgrado já, batendo papo? Malgrado é uma condição concessiva, tá? Malgrado. O SESP adora esta aqui, ó, conquanto. Uma das favoritas deles lá, tá? Essa aqui é muito vaidosa. Não tenta enfiar essa droga na redação para enfeitar, não, tá? Bota o simples na redação, tá? O cara quer botar um malgrado, bota malgrado com U. Aí quer acertar, quer botar outro 5, você cedilha lá. Faz o simples, cara. Ninguém vai ganhar ponte porque botou malgrado na redação, não. Tá legal? Ó, conquanto, você pode botar mesmo que. A minha favorita, cai bastante, mas não é campeã do SESP, não. Posto que, cara. Sabe por quê? Parece muito que é causa, não parece? Parece demais com causa, não parece? Você tem que usar o posto que assim, quer ver? Ó? Ele vai à praia posto que chova. É aí que entra o posto que. Professor, mas chovendo ele vai à praia? Por isso que é concessivo. Ele vai à praia posto que chova. Parece muito que é causa, não parece? Ó, ele é inteligente posto que não estude. Quer dizer, embora não estude, entendeu? Então, cuidado, tá? Ó, mesmo que, posto que, apesar de que, a despeito de, são conectores concessivos, tá? A vantagem é a seguinte, ó, guardou aqui, se propuserem a troca do de lá pelo de cá e vice-versa, é só falar que não. Tá legal? Tranquilo? Flamenguista, fazer questão agora, não é ver jogo não, hein, cara? Quero ver, hein? Sem ver jogo do Flamengo, quero que façam questões em casa. Só para comentar a última aí, pessoal, na questão 10, por favor. Lembra que eu falei com você que você consegue trocar o travessão por vírgula, né? Aí ele propõe a troca do travessão por 2 pontos. Preste atenção. Tanto o travessão quanto 2 pontos, eles podem introduzir elucidações ou esclarecimentos das ideias anteriores, entendeu? E já é o caso aí. Vê se o travessão não introduz um esclarecimento do termo anterior, lá na linha 18. Ó. Como nos 3 anos anteriores, 20 alunos foram vencedores. Travessão, 5 em cada gênero trabalhado pelo projeto. Ou seja, a partir do travessão acontece uma elucidação, um esclarecimento, a extensão de uma informação que torna a anterior ainda mais clara. Entendeu? Você pode fazer isso com travessão ou com 2 pontos sem problemas, tá? Tranquilo? A nossa aula de redação é semana que vem já? Não está marcada, não? Bom, nesta aula eu vou trabalhar com vocês a redação e a redação oficial também, tá? Beleza, pessoal? Tchau, pessoal. Boa noite.